E vamos falar um pouquinho sobre o Sol, essa grande estrela radiante que nos ilumina e aquece. Vamos tentar entender sobre 4 artigos da BBC News Brasil ao longo do tempo sobre curiosidades extraordinárias sobre o Sol. A cor do Sol, na verdade, ele é branco ou ele é amarelo? Ele é fogo que ele tem ali ou eles são fusões? São fusões, é claro, mas porque no espaço não temos oxigênio para fazer a queima a combustão. O que existe são fusões de componentes químicos dentro do Sol, principalmente com hélio. Mas nós vamos entender, são 4 artigos extraordinários da BBC Brasil e mais um outro artigo introdutório mais específico sobre as camadas do Sol, o que é o Sol exatamente, que é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Departamento de Física, que é simplesmente sensacional. E sem muitas delongas, esta é uma das últimas imagens do Sol, que os nossos observatórios, nós temos vários satélites por quase todo ali nosso sistema solar, e esse é uma das imagens mais marcantes até hoje da nossa estrela latente. Vamos lá então falar agora. Este é o artigo, o Sol, da introdução, que é o que eu falei que ia fazer. Depois nós vamos ter aqui, do James Webb. Por que o James Webb? Porque ele simplesmente captou uma outra estrela, como se tivesse uma recém-nascida, uma outra estrela que é muito parecida com o Sol. Isso é interessante. Os mitos do Sol aqui, o Deus Sol, e outras curiosidades sobre a estrela que rege a vida na Terra. As curiosidades que os antigos achavam que era e o que se realmente aconteceu. E qual é a cor do Sol? Qual é a cor do Sol? E os mistérios do Sol revelados pela sonda Parker. A primeira que ficou a bordo lá. É simplesmente sensacional. Fique conosco. Vamos então à leitura do primeiro artigo, que é lá da Universidade Federal, do Departamento de Física, que vai falar a introdução do que é realmente basicamente o Sol em termos científicos. O Sol é o objeto mais proeminente em nosso sistema solar. É o maior objeto e contém aproximadamente 98% da massa total do sistema solar. 109 terras seriam necessárias para cobrir o disco do Sol, e em seu interior caberiam 1,3 milhão de terras. A camada externa visível do Sol é chamada fotosfera e tem uma temperatura de 6.000 graus. Esta camada tem uma aparência turbulenta devido às erupções energéticas que lá ocorrem. A energia solar é gerada no núcleo do Sol. A temperatura chega a 15 milhões de graus e a pressão 34 bilhões de vezes a pressão atmosférica da Terra ao nível do mar. São tão intensas que ocorrem reações nucleares. Essas reações transformam 4 prótons ou núcleos de átomos de hidrogênio em uma partícula alfa, que é o núcleo de um átomo de hélio. A partícula alfa é aproximadamente 0,7% menos massiva do que 4 prótons. A diferença em massa é expelida como uma energia carregada até a superfície do Sol através de um processo conhecido como convecção, ou fusão também pode ser, e é liberada em forma de luz e calor. A energia gerada no interior do Sol leva 1 milhão de anos para chegar à superfície. A cada segundo, 700 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidos em cinzas de hélio. Durante o processo, 5 milhões de toneladas de energia pura são liberados. Portanto, com o passar do tempo, o Sol está se tornando cada vez mais leve. A cromosfera está acima da fotosfera. A energia solar passa através da região em seu caminho desde o centro do Sol. Manchas, que são aquelas faculares, são aquelas pequenas manchas negras que existem no Sol, e as explosões, as flares, se levantam da cromosfera. A faculae são nuvens brilhantes de hidrogênio que aparecem em regiões onde manchas solares logo se formarão. Flares são filamentos brilhantes de gases quentes emergindo das regiões das manchas. As manchas solares são depressões escuras na fotosfera com uma temperatura típica de 4.000 graus. A coroa é a parte mais extensa e interna da atmosfera do Sol. É nessa região que as proemitências aparecem. Proemitências são imensas nuvens de gases aquecidos e brilhantes que explodem na alta cromosfera. A região exterior da coroa se estende ao espaço e inclui partículas viajando
lentamente para longe do Sol. A coroa pode ser vista durante eclipses solares totais. O Sol aparentemente está ativo há 4,6 bilhões de anos e tem combustível suficiente para continuar por aproximadamente mais 5 bilhões de anos. No fim da sua vida, o Sol começará a fundir o hélio em elementos mais pesados e se expandirá, finalmente crescendo tão grande que engolirá a Terra. Após 1 bilhão de anos com uma gigante vermelha, ele rapidamente colapsará em uma anã branca, e o produto final de uma estrela como a nossa pode levar 1 trilhão de anos para... Então, o Sol está se expandindo, ao mesmo tempo ele está ficando mais leve, ele tem combustível interno dele, esses gases que foram durante a grande explosão que ele surgiu, eles estão se fundindo, eles estão acabando, esse combustível tem uma vida curta, digamos assim, por tamanho do Sol, pelo espaço e tudo mais, e isso logo pode ser, logo não, isso daí são bilhões de anos, isso vai acontecer de acabar. E uma nova estrela, olha só, no James Webb, uma nova imagem de estrela recém-nascida capturada pelo telescópio. E aqui também vai falar um pouquinho sobre esse telescópio. A velocidade da luz levaria cerca de 1,6 anos para percorrer toda a extensão dos jatos do HH212, que é o nome dessa estrela que acabou de surgir. Imagine se você pudesse voltar 4,6 bilhões de anos no tempo e tirar uma fotografia do Sol no momento em que ele estivesse nascendo. Como seria? Essa que nós vemos pelas imagens aqui, ó. O Sol nascendo. Se fosse aquela mesmo 4,6 bilhões de anos atrás, foi exatamente que o outro departamento falou. Isso é 5 de novembro de 2023. Bem, você pode ter uma ideia como essa nova imagem capturada pelo telescópio espacial James Webb, para a sigla em inglês, que é JWST. Perto do centro desse objeto, chamado HH212, está nascendo uma estrela que provavelmente não tem mais de 50 mil anos. A cena teria sido muito semelhante quando o Sol tinha idade semelhante. Na verdade, você não pode ver o brilho da protoestrela porque ela está escondida em um denso disco giratório de gás e poeira. Tudo o que você vê são jatos rosas avermelhados disparando em direções polares opostas. O HH212 está localizado em Órion, próximo às 3 estrelas brilhantes que formam o cinturão do mítico caçador que dá o nome à constelação. A distância da Terra é cerca de 1.300 anos-luz. A física sugere que essas poderosas emissões de gases são o meio pelo qual a estrela nasce, regula e o seu surgimento. Abre aspas, à medida que a bola de massa de gás no centro se contrai, ela gira, mas se girar muito rápido, ela se separa, então algo tende a se soltar no momento angular, explicou o professor Mark McGarren, conselheiro científico da Agência Espacial Europeia, a ESA. Achamos que são jatos e emissões. Achamos que à medida que todo o material se contrai, os campos magnéticos se juntam e então parte do material que entra pelo disco é capturado em campos magnéticos e ejetado através dos polos. E por isso que chamamos essa estrutura de bipolares, disse o cientista da BBC. A cor rosa avermelhada denota a presença de hidrogênio molecular. São 2 átomos de hidrogênio unidos igual o HH, nome da protoestrela. As ondas de choque se movem através das emissões, energizando-se, fazendo brilhar intensamente nessa imagem do James Webb, que foi capturada predominantemente na longitude a onda infravermelha 2,12 microns. Essa é a segunda parte da protoestrela. Muito bem, agora ele vai falar um pouquinho sobre o James Webb, mas nesse momento nós não estamos muito interessados em saber sobre o James Webb em si, porque existem outros artigos que já falam. E vou falar aqui, ó, qual é a cor do Sol? Vou pular direto para esse. Qual é a cor do Sol? Vou fechar esse aí, ó. Qual é a cor do Sol? E por que ele não é amarelo? Vamos lá. Desde criança, quando queremos fazer um desenho do céu, não hesitamos muito na hora de escolher a cor para pintar o Sol. Quase sempre selecionamos o lápis ou o giz de cera amarelo. Se quisermos que seja mais colorido, talvez adicionamos alguns raios nas cores laranjas ou vermelho. E se o que estamos ilustrando é o nascer ou pôr do sol, provavelmente pintamos o céu em tons mais alaranjados também.
No entanto, a estrela mais próxima do nosso planeta não é amarela, nem laranja e nem muito menos vermelha. São todas essas cores juntas e muito mais. Como qualquer corpo incandescente, as estrelas emitem luz em um espectro contínuo de cores. Se você utilizar um prisma, verá que a luz do Sol se divide em vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índigo e violeta, todas as cores do espectro visível. Em outras palavras, a estrela que fica no centro do nosso sistema planetário tem as mesmas cores do arco-íris. Na verdade, o arco-íris não é nada mais, nada menos do que a luz do Sol passando por gotas de água na atmosfera que agem como minúsculos prismas. No entanto, antes de começar a desenhar um alegre Sol de várias tonalidades, devemos esclarecer que não seria inteiramente correto dizer que ele também é multicolorido. Isto porque quando luzes de todas aquelas cores o Sol emite se misturam, o que se obtém é a cor única, e você pode se surpreender ao saber de que cor estamos falando. Ou quer uma pista? Olhe para as nuvens que refletem a luz solar. Elas não são amareladas nem multicoloridas, elas são brancas, porque essa é a cor do Sol realmente emite, branco. Mas por que vemos amarelo? Cada cor do espectro solar tem um comprimento de onda diferente. Em uma extremidade está o vermelho, que tem a onda mais longa. A partir daí o comprimento é cada vez menor, de acordo com a seguinte sequência: laranja, amarelo, verde, azul, índigo e também violeta. Os fótons, as partículas de cores de ondas mais curtas, ficam mais espalhadas e agitadas em comparação com aquelas de ondas mais longas. No entanto, como a luz se move sem resistência no espaço, não há nada que distorça os fótons. Portanto, se olharmos para o Sol do espaço, os fótons alcançam nosso córtex visual, a parte do cérebro responsável pelo processamento de informações que chega através dos olhos. Simultaneamente, o resultado que vemos é a luz branca. Essa é considerada a verdadeira cor do Sol. Você já sabia que era branco o Sol? No entanto, quando os raios solares passam pela atmosfera da Terra, algumas moléculas do ar distorcem os fótons das ondas mais curtas, fazendo com que as ondas mais longas cheguem até nós de forma antecipada. A atmosfera bloqueia a parte mais enérgica do espectro da luz, aquela que corresponde à ultravioleta e à zona azul. Explica Ângelo Molina, autor do site de divulgação astronômica Ela Diário de Astrônomo, o Diário do Astrônomo. Ao retirar parte das cores frias do Sol, o resultado que vemos da Terra é uma cor mais quente e tem os tons mais amarelados completa. Mas por que vemos o Sol amarelo e não nas cores das ondas mais longas como vermelho e laranja? O astrônomo uruguaio Gonzalo Tancredi, professor da Universidade da República, explicou ao BBC News Mundo, a serviço do espanhol da BBC, que ao absorver mais intensamente as cores das ondas mais curtas, do violeta ao verde, o que predomina é o amarelo no espectro mais médio das ondas. Um Sol verde. Tancredi também explicou que muitos sites da internet afirmam que o astro-rei é na verdade verde. Se você fizer um gráfico do espectro solar, ele se parece a uma grande montanha e o pico corresponde à zona verde. Em outras palavras, embora os olhos humanos não consigam distinguir a diferença entre cores da radiação solar, se olhássemos para eles com instrumentos especiais que permitem essa distinção, veríamos que a radiação verde é mais intensa, embora por alguma diferença muito tênue. Este detalhe ajuda a explicar por que vemos o Sol amarelo da Terra, diz o astrônomo. Se você tirar a parte azul e a onda mais curta daquela montanha, o pico vai ficar amarelo, diz ele. E por que o Sol é avermelhado? O pôr do Sol é avermelhado. Agora que entendemos o motivo do amarelo, porque a tonalidade muda no começo da manhã e no final da tarde. Quem já presenciou o nascer ou o pôr do Sol terá visto as cores impressionantes que a estrela emite, que chegam a pintar o céu de laranja ou de vermelho. Essa é mais uma das ilusões de ótica criada pela interação entre os raios do Sol e a nossa atmosfera. O que acontece é que ao nascer do Sol, o Sol está no seu ponto mais próximo do horizonte, e sua luz passa por um número maior de moléculas atmosféricas. Com isso, há um bloqueio mais amplo das cores azuladas no espectro. Exatamente por isso. Muito interessante, né?